Nós vamos começar pela confirmação da condenação dos 7 réus do núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As defesas trabalham agora para recorrer da decisão. Vamos conversar com o cientista político Rodrigo Prando. Professor Rodrigo, muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui com os dois, novamente. Professor, vou começar então aqui exatamente sobre essa situação. O que representava esse quarto grupo, esse quarto núcleo? Nelson, se a gente tiver condições de ler, não agora, mas eu já fiz isso. Você sabe que eu sou professor, mas eu sou um aluno muito aplicado. E eu estudo aquilo que vai ser objeto de entrevista e de análise. E eu li toda a constituição do documento, da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eu acompanhei o julgamento e a questão é a seguinte: você tem o núcleo crucial, que foram condenados, Bolsonaro como líder desse núcleo crucial, a mais de 27 anos de prisão. Só que toda a orquestração desta atividade golpista teve um elemento fundamental, que foram as divulgações de notícias falsas, das chamadas fake news. Há um tempo eu tenho estudado o impacto na política brasileira de fake news, de pós-verdade, de negacionismo e teoria da conspiração. Esse núcleo é o núcleo que se constituiu a partir da disseminação de notícias falsas, fraudulentas, especialmente sobre as urnas e sobre o processo eleitoral. O que foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal, melhor ainda, pelos ministros da primeira turma, Nelson, como o espaço de caldo cultural que levou ao desdobramento do 8 de janeiro e das atitudes e atividades golpistas. Ou seja, é algo extremamente engenhoso, né, feito nas redes sociais com auxílio de robôs, de perfis falsos, mas também com muita desinformação criada em escala industrial para atrapalhar o desenvolvimento do processo eleitoral brasileiro. E agora você tem a formação de maioria para a condenação deste núcleo, que é o núcleo chamado de núcleo da desinformação. Prando, e mais uma vez, esse julgamento aconteceu ali na primeira turma do Supremo, assim como no núcleo 1, que era aquela fase do julgamento analisando justamente o ex-presidente Bolsonaro e os outros réus. E, mais uma vez, o único voto divergente foi o do ministro Luiz Fux. E ele bate na tecla, novamente, alega a incompetência do Supremo para julgar os réus, para julgar a tentativa de golpe, um golpe que, nas palavras dele, não se concretizou. Mais uma vez, né, praticamente ele repete até para que não seja julgado como incoerente, como foi lá no primeiro julgamento. Como é que você analisa, mais uma vez, essa posição do Fux, que também foi ali, de certa forma, bombardeado pelos outros ministros? Patrícia, o Fux ficou numa condição desconfortável, tanto que ele já até pediu a saída da primeira turma, né? Então ele já até pediu para sair da primeira turma. Não sei qual é o critério de saída e de entrada de um novo ministro, Patrícia. Agora, a questão é que, de fato, ele foi objeto de muita atenção e houve um desgaste por conta do seu voto, porque anteriormente ele havia votado pela condenação de quase cerca de 400 daqueles operadores que concretamente, né, no dia 8 de janeiro, invadiram as dependências dos 3 poderes. E aí as pessoas diziam que ele foi muito duro no voto quando ele condenou os bagrinhos, os chamados peixes pequenos. E ele foi leniente, segundo muitos críticos, em relação ao núcleo gestor desta trama golpista. Agora, para mim, e em que pese que eu não sou jurista, não é? Mas para mim faz parte, né, da própria dinâmica do Supremo Tribunal Federal você ter um voto divergente. Já houve o voto divergente no julgamento do núcleo crucial e agora novamente esse voto divergente. Me parece que dentro de uma instituição como a STF, mas até mesmo na democracia, no funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito, cabe ao juiz votar de acordo com suas convicções. E ele assim o fez. E cada um, Patrícia, cada um, Nelson, é dono da sua biografia.
cada um sabe naquilo que se coloca, como se coloca e qual será provavelmente as consequências e o resultado daquilo que está fazendo. E todos os ministros do Supremo têm isso em mente. Quando se aceita ser ministro e haverá uma nova indicação em breve, né, pelo presidente Lula, você tem alguns pressupostos, que é o notório saber jurídico, a reputação ilibada. Então, quem tem notório saber jurídico maneja a teoria do direito, discute as prerrogativas de um juiz e, às vezes, vai dar um voto diferente dos seus colegas. Cabe o respeito, ainda que muitos dos colegas do Fux, ministros da primeira turma, não tenham concordado e tenham apontado incoerências no bojo do seu voto, né? No núcleo do seu voto, essas incoerências. Mas eu acho que faz parte, e aí você não tem uma decisão unânime, o que me parece também interessante, porque do ponto de vista não só jurídico, mas político, faz, Patrícia, com que as pessoas revejam aquela ideia de que era um julgamento de cartas marcadas e que era um julgamento para perseguir um conjunto de políticos. Se fosse isso, eles nem estariam sendo julgados e muito menos haveria um voto divergente que foi acolhido e foi derrotado no primeiro e provavelmente agora a mesma coisa. Professor Prando, bom, eu acho que a gente questionar um voto que vai bem em cima daquilo que o senhor falou, né? A posição dele, é a forma como ele pensa, é a forma como ele age, é a forma como ele se preparou para aquilo, como ele estudou tudo aquilo, faz parte de toda essa formação que ele acaba descarregando ali. Mas eu acho que ele deixa ali algumas brechas para a gente até poder discutir. Até que ponto a gente pode dizer que ele tem razão, olhando para tudo que a gente já viu aqui, baseado naqueles outros votos? O voto dele, em algum momento, traz algum tipo de reflexão sobre haverá ou não certeza do que está sendo feito? Pessoas podem estar sendo condenadas injustamente? Abre esse tipo de reflexão? Olha, Nelson, de novo, eu não sou jurista, Nelson, mas veja só. Eu sou um professor, eu estudo, eu leio, eu escrevo. Por exemplo, o ministro Fux, no julgamento desse primeiro núcleo crucial, ele disse que ele não reconhecia a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar. E aí depois ele absolve praticamente todos os réus, mas condena o Mauro Cid. Eu que sou um leigo, eu diria que é mais ou menos um juiz que diz que o jogo não está valendo, mas valida o gol. Ou pune com cartão vermelho. Agora, para mim, é uma contradição em termos. É algo assim que, à luz da lógica, não me faz sentido, mas eu não sou um jurista. Ele pode ter os seus elementos de convicção que são colocados. E, Nelson, a política e o direito não são ciências exatas. Nós estamos aqui, eu estou em casa com o notebook ligado, vocês estão no estúdio, tem toda uma engenharia de software para funcionar essa transmissão. Se isso não for exato e bem calculado, não tem transmissão, não tem jornal. O prédio que eu estou, ou que vocês estão aí, está de pé porque os engenheiros calcularam de maneira exata quanto suportaria de material e de carga dinâmica, senão o prédio cai. Agora, a política e o direito não são ciências exatas, cabem interpretações. Eu acho que o pânico que as pessoas têm, mas também a beleza da ciência sociais, como o direito, a política, a sociologia, é justamente não fechar um assunto de maneira dogmática. Nós não trabalhamos com dogma na ciência. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não trabalham com dogmas. A gente tem um conjunto de técnicas e metodologia para chegar a uma verdade que se aproxime da realidade. Muitos vão dizer e vão continuar dizendo que, por exemplo, Dilma Rousseff não sofreu um impeachment ou foi um golpe parlamentar? Tem gente hoje que diz, tem revisionistas da história que, à luz do negacionismo, dizem que não houve ditadura militar ou não houve holocausto. Então você tem um grupo de pessoas que estão bem intencionadas e que divergem nos seus conteúdos, e existe um grupo de pessoas que espalham fake news e tem um revisionismo barato e tosco que tenta negar a realidade. Como eu disse, o voto do ministro é um voto divergente e na primeira turma ele se isolou. Os outros 4 ministros entendem que houve materialidade, houve os crimes que foram imputados e, portanto, foram condenados. O que me traz um estranhamento, e de novo, eu não sou jurista, mas é ele ter dito que o Supremo não é o fórum competente para julgar, mas aí ele julga, absolve todo mundo e condena o Mauro Cid. Eu achei estranho, mas quem sou eu
na fila do pão para achar estranho a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, ele, como eu disse, é dono da sua trajetória e da sua biografia, né, Nelson? A gente é dono da nossa aqui, a gente que coloca a cara aqui no programa, no jornal, traz a informação, faz análise. Ele fez a dele e agora ele vai mudar de turma, pelo que eu entendi, né? Vamos entender um pouco mais sobre esse pedido, inclusive. Obrigada, professor Prando. Sempre muito bom e esclarecedor te ouvir aqui na programação da Band News TV e até uma próxima oportunidade. Tchau, professor. Patrícia, Nelson, um abraço, bom jornal, tenha uma excelente tarde.